Abra sua Bíblia comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Nós vamos ler do verso 42 ao verso 47. Nós vamos continuar exatamente onde nós paramos domingo passado. Eu vou dar uma recapitulada rápido, mas nós vamos continuar exatamente da onde nós paramos domingo passado. Atos 2, 42 a 47 diz o seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Isso quem, meus irmãos? Os cristãos. Esse que nós estamos vendo aqui é o estilo de vida deles. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, a palavra do Senhor, e a comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo sempre a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, pelo privilégio de podermos estar reunidos no Teu nome, pelo privilégio, Senhor, de podermos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, fala conosco nessa noite, ministra os nossos corações. Senhor, torna claro para nós o Teu mover na Sua igreja, que não seja, Senhor, a sabedoria de um homem, mas que seja o Teu Espírito Santo ministrando os Teus filhos aqui nessa noite. Nós te agradecemos por este momento, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Semana passada nós começamos a falar sobre o mover do Espírito na igreja. Então nós começamos ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 1 a 14, depois nós comentamos de 1 a 41, nós fomos passando, citando os principais fatos, os principais acontecimentos, falamos como eles se reuniam, o que acontecia, falamos ali também de Jesus, falando do Espírito vindo sobre eles, nós falamos sobre perseverança, nós falamos sobre oração, qual era o propósito que eles se reuniam, como eles se reuniam, para que servia a reunião daqueles irmãos. Falava da busca deles incessante pelo Espírito Santo. E continuando aquilo que nós não terminamos a semana passada, o mover do Espírito na igreja. Nós lemos aqui em Atos 2, do 42 ao 47, algo maravilhoso acontecendo. Algo especial acontecendo, algo que aos olhos de muitos é impossível, mas algo acontecia no meio daqueles cristãos, e nós observamos que muita coisa ocorria no meio deles. Nós lemos no verso 42 do capítulo 2, fala assim, que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eles se dedicavam àquilo que os apóstolos ensinavam. Eles se dedicavam ao que a palavra de Deus era pregada para eles. Eles se dedicavam com seriedade, eles se entregavam à palavra. E meus irmãos, quando ocorre o mover do Espírito na igreja, automaticamente as pessoas se despertam para o compromisso com a palavra,
compromisso com a leitura da palavra. Aqueles irmãos tinham prazer em estudar a palavra, eles tinham prazer em ouvir, eles não negociavam ouvir a palavra, estudar a palavra, ouvir o que os apóstolos estavam pregando, eles não negociavam com nada, eles eram firmes não por compromisso com uma pessoa, mas eles eram firmes pelo compromisso que eles tinham com a palavra. Eles não negociavam aquilo que o Senhor falava com eles, eles perseveravam naquilo que era ministrado ao coração deles. Meus irmãos, o pastor Ludovico até ressaltou a semana passada sobre a perseverança. Eu quero falar de novo, mais uma vez, da perseverança. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Irmãos, perseverar não é algo fácil. Ouvir algo e colocar em prática não é fácil, porém requer que eu e você perseveremos. Requer que mesmo com as dificuldades surgindo, nós perseveremos. Nós precisamos perseverar na palavra do Senhor. O pastor Ludovico pregou de manhã, já está na internet inclusive o vídeo, e ele citava alguns pontos sobre o inimigo do regenerado. Ele falava da alma, e sobre o se autodoutrinar, a ler a palavra, meus irmãos. Não é fácil. Até ele falou uma frase aqui hoje de manhã. Como que é? É coçar e comer é só começar, né, pastor? Frases de Ludovico, né? Coçar, como que é, pastor? Comer e coçar é só começar. E meus irmãos, como é difícil, muitas vezes, você conseguir manter uma doutrina na leitura da palavra. Como é difícil muitas vezes você conseguir manter-se fiel no estudo. Como é difícil dedicar tempo em buscar ao Senhor. Hoje em dia tudo concorre e tudo tira nossa atenção. Tudo tira nossa atenção. Mas nós precisamos perseverar. Perseverar. Nós já estamos no segundo mês, no meio do segundo mês de 2016. E quando virou o ano, você falou, né, você fez uma promessa santa para Jesus. Senhor Jesus, eu prometo que esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Eu prometo que esse ano eu vou estudar mais a palavra. Agora a pergunta que eu deixo ao seu coração. Faltam 9 meses e meio para acabar o ano. Feliz ano novo para vocês. Vai passar rápido, não passa rápido? Como você está nesse processo? Quanto você está avançando nesse processo? Como você está? Ou será que você está deixando para amanhã? Amanhã eu faço, amanhã eu estudo, amanhã eu começo. Hoje não, começa segunda-feira. Segunda-feira você vai ver, qual? Amanhã não, a outra, porque amanhã é dia 16, eu gosto sempre depois da segunda quinzena. Meus irmãos, nós precisamos levar a sério a nossa vida na palavra do Senhor. E meus irmãos, prestem atenção. Quando nós temos uma experiência poderosa com o Espírito, a gente não precisa ser manivelado para isso. Conversava com uma pessoa ontem, e nós falávamos algumas situações, e no meio da conversa, a conversa caiu de ter que dar gás nas pessoas. Eu falei para ele assim, nós não precisamos dar gás em ninguém, porque essa pessoa teve uma experiência com o Senhor poderosa. Se ela teve uma experiência de impacto, não precisa ser dado gás, porque ela tem sede, ela tem fome, ela come a palavra. Se eu precisar dar gás em você para você ler a Bíblia, quer dizer que você não quer ler a Bíblia. Meus irmãos, nós precisamos sair daqui nessa noite com uma experiência poderosa, onde nós desejemos comer letra por letra desse livro poderoso que o Senhor nos deixou. Amém? Sabe outra coisa que me chama a atenção? Ainda dentro do verso 42, eles tinham prazer na oração. Olha o que fala. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações.
Eles eram empenhados em orações. Eles oravam. Eu só oro quando tem campanha na comunidade. Não, eles oravam. Eles se dedicavam à oração. Eles estavam orando constantemente. Quando eles se reuniam, encontrava 3 irmãozinhos, sabe o que nós vamos fazer? Orar. Vamos orar. E hoje muitas pessoas, quando quer ter um tempo de oração, é taxado de crente, de espiritual, de religioso, só porque quer orar. Eu já vi isso. Irmãos, nós precisamos ter prazer na oração. Nós precisamos ter prazer na oração. Nós precisamos nos dedicar mais à oração. Olha o que acontecia com aquele povo. Olha o que acontecia com aqueles irmãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles se dedicavam. Presta atenção. Eu só me dedico àquilo que me dá prazer. Eu só me dedico àquilo que eu gosto. Eu só me dedico àquilo que é valor para mim. Você se dedica àquilo que você não gosta de fazer? Não, eu me dedico àquilo que é valor, que eu gosto. E quando eu leio que eles se dedicavam à oração, é porque era valor para eles. Valor estarem reunidos em oração. Valor estar em contato com o Pai. Meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela ora com fervor, ela ora direto, ela ora com constância. É impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo não ter uma vida de oração. Se ela é cheia do Espírito Santo, ela tem vida de oração. Se ela é cheia do Espírito Santo, ela tem vida de oração. Aquela igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma comunidade cheia do Espírito Santo. Irmãos, se vocês lerem o que acontecia ali, é algo que impacta. Por que impacta? Porque era um mover genuíno do Espírito. Eu conversava com o pastor Ludovico também essa semana. O que Deus tem feito com essa comunidade é algo maravilhoso. Presta atenção, irmãos, o Espírito Santo está se movendo nessa comunidade poderosamente. Esse ano, de janeiro até agora, tem acontecido um mover poderoso do Espírito nessa comunidade. Por quê? Por quê? Porque nós estamos buscando, nós estamos nos dedicando, nós estamos desejando, nós estamos com sede disso. E para que isso aconteça, é necessário que tenha sede. O verso 42, o verso 44, o verso 45 e o verso 46 eu queria ler com vocês. Tem algumas coisas que me chamam a atenção, que diz assim, verso 44. Os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. O verso 45 fala, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. O verso 46 diz, todos os dias. Quando que fala aqui, meus irmãos? Continuavam a se reunir no pátio do templo, partiam o pão em suas casas, e juntos participavam das refeições, com alegria e com sinceridade de coração. E meus irmãos, quando acontece esse mover do Espírito sobre a igreja, algo que acontece é a comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo é um lugar onde os irmãos se amam. É um lugar onde eles têm comunhão. É um lugar onde o Espírito se manifesta na união dos irmãos. É um lugar onde as pessoas se amam. Não é um lugar onde as pessoas se degladiam.
mas é um lugar onde as pessoas se amam. É um lugar, não é um lugar onde um aponta o dedo para a cara do outro, mas é um lugar onde um estende a mão para orar pelo outro, porque ama e sente a dificuldade daquele irmão. E meus irmãos, no verso 44 fala: os que criam. Quem aqui mantinha-se unido? Os que criam. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Tudo em comum quer dizer que um supria o outro. Um sabia qual era a necessidade do outro. Um sabia qual era a aflição do outro. Um sabia o que o outro estava enfrentando e estava orando por ele. Um chorava com o outro e um se alegrava com o outro. Eles eram um. Eles partilhavam seus bens, como diz o verso 45. Por quê? Porque eles sentiam a dor do outro, eles queriam ver o outro suprido. E meus irmãos, se isso não for debaixo do mover do Espírito, isso é impossível. Se isso não for debaixo da direção e do mover do Espírito Santo, isso é impossível. Capítulo 1 que nós lemos semana passada, o capítulo 2 de 1 a 41, mostra o Espírito Santo se movendo, e não é porque que mudou o capítulo, o versículo, que acabou, não, continua. Acontecia algo poderoso no meio daqueles irmãos. No verso 46 diz assim, olha isso: todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, todos os dias. Eles gostavam de estar juntos. Eu vou usar essa expressão. Falam que eles se reuniam no pátio. Eles gostavam de ir para a igreja. Eles gostavam de ir para a comunidade da graça em Jerusalém, CG Jerusalém. Eles gostavam de estar juntos. Não era um jogo de futebol que competia. Não sei se eu vou. Meu Deus, o São Paulo tem que ganhar. Acho que eu vou ficar em casa orando. Não, eles não nada competia. Mas o Fantástico hoje tem uma reportagem tão legal. Nada competia. Vai ter reunião de oração. Nós estamos juntos lá orando. Vai ter reunião hoje. Estamos lá. Porque era valor. Era valor para eles. Era valor estarem juntos. Era valor olhar no olho do seu irmão. Era valor. Nada competia. Nada competia. Era valor, meus irmãos. Quando é valor para mim, nada compete. Nada. Se é valor para mim, eu priorizo. É ou não é? Se é valor, eu priorizo. Eu não deixo. Eu priorizo. É valor para mim. É valor, eu dou prioridade para isso. Isso é prioridade número 0 para mim, é valor. E eles valorizavam isso. Não vou hoje porque está calor. Não vou hoje porque está frio. Não vou hoje porque está chovendo. Vai quando? Era valor, meus irmãos. Era valor. Estar diante do Senhor. Você cantou no começo aqui que Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como amanhã. Aí tão certo como está falando, eu posso. Isso quer dizer da convicção e da certeza. Isso é valor para mim, estar na presença do Senhor. Então eu valorizo estar na presença do Senhor dia após dia. Eu valorizo estar na presença do Senhor dia após dia. Vai passar um furacão, mas eu quero estar na presença do Senhor. Eles valorizavam aquilo, meus irmãos. E também fala na parte B do versículo, fala assim: partiu o pão em suas casas e juntos participavam das reuniões. Valorizavam também estar junto nas casas, estar junto na célula do irmãozinho, estar junto na casa, partindo o pão, participando, compartilhando, orando junto, estudando a palavra. Era valor. Era valor. Uma pergunta: será que nós estamos valorizando
o nos reunirmos como deveria? Será que nós estamos valorizando, meus irmãos? Será que nós estamos valorizando? Nós precisamos ter em mente, precisamos entender que quando nós estamos reunidos, algo poderoso acontece neste bairro. Quando você se reúne com a sua célula, algo poderoso acontece lá no seu condomínio, na sua rua, no seu bairro, porque é a igreja que está ali, é o corpo de Cristo que está ali. Aqui está o corpo de Cristo, meus irmãos. Nós precisamos valorizar e estarmos juntos. No verso 47 diz o seguinte: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Presta atenção no que diz: louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Primeira coisa, louvando a Deus. Eles louvavam a Deus com entusiasmo, porque eles valorizavam estar juntos, eles valorizavam reunir-se. Mas algo que mais me chama a atenção aqui: e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é formada por cartas. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela é formada por cartas. Cartas de Cristo, cartas vivas. Aonde, quando ela é lida, ela enxerga quem a enviou. É muito legal, é muito bacana você pregar e a pessoa aceitar Jesus, chorar, é gostoso. Mas a melhor pregação que tem, meus irmãos, é a vida, é a minha vida. É a minha vida, é a sua. Meu irmão, presta atenção, a sua vida é uma pregação ambulante. A sua vida é uma pregação ambulante. Aonde você vai, você está sendo lido. Aonde você vai, você está. Aquilo que você fala está sendo ouvido e avaliado. Você é uma carta viva. Aqui fala o seguinte, olha, presta atenção. Verso 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Meus irmãos, presta atenção. Você é sal e luz dessa terra. Amém? Que bom. Você é sal e luz dessa terra. Você é luz aonde você passa. Você é luz no seu trabalho. Você é luz na sua família. Mas, detalhe, como está essa luz? Está meia boca? Está apagadinha? Está bem ralinha? Como está essa luz? Como está ela? Você é perfume de Cristo, meu irmão. Você é perfume de Cristo. Como está esse perfume? Você é boca de Deus. Eu não estou falando aqui para vocês teorias que podem, não, eu estou falando verdade. Você é boca de Deus. Até onde você tem se omitido? Sabe, meus irmãos, nós agimos como se nós soubéssemos quanto tempo nós temos. Nós agimos como se nós soubéssemos quanto tempo aquela pessoa que não conhece a Cristo. Eu sei quanto tempo ela tem, na hora certa eu vou falar de Cristo para ela. Nós agimos desse jeito. Nós agimos como se a gente soubesse, como se nós tivéssemos todo o tempo do mundo. Você sabe quantos dias de vida você tem? Sabe? Então você não tem muito tempo.
Aquela pessoa que você precisa pregar para ela, você sabe quantos dias de vida ela tem? Então ela não tem muito tempo. A igreja sabe quando é a volta de Cristo? Então ela não tem muito tempo. Nós vivemos na era do urgente, meus irmãos. Nós vivemos na era do urgente. Não do amanhã, do urgente, do agora. Nós estamos deixando o barco passar, como se nós soubéssemos quanto tempo tem tanto tempo. Nós precisamos entender que nós somos carta de Cristo, boca do Senhor, sal e luz dessa terra. E meus irmãos, algo que me chama muito a atenção. Algo que me chama muito a atenção. Acontecia um mover poderoso de Espírito sobre aquela igreja, sobre aquela comunidade. Muita coisa acontecia entre eles, milagres aconteciam, pessoas tinham suas necessidades supridas, muita coisa acontecia, aquelas pessoas estavam passando por um momento maravilhoso, elas transpareciam Cristo, as pessoas enxergavam nelas aquilo, elas tinham alegria, elas sorriam. Quanto tempo você não sorri, meu irmão? Dá um sorriso, mostra os dentes, isso aí. Se tivesse um atacante, põe o dedo na frente, mas dá um sorriso assim. Mas dá um sorriso. Você não sorri. O ímpio te consola. O ímpio vem te dar conselho. Que Cristo é esse? Eles, presta atenção o que acontecia. É nisso que me chamou a atenção. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Aquela igreja tinha qualidade, tinha quantidade. Por que eles tinham quantidade? Porque a vida deles, o estilo de vida deles era uma pregação. O meu estilo de vida e o seu estilo de vida precisa ser uma pregação. Nosso estilo de vida precisa ser uma pregação. Nós precisamos entender que o mover do Espírito, quando ele acontece, a igreja ela cresce para o alto, em direção ao Senhor e para os lados, porque as pessoas vão se chegando, porque elas querem viver aquilo que você está vivendo. Meus irmãos, aonde você passar, as coisas têm que acontecer. Se você passar num lugar seco, tem que florescer, porque você tem o poder você tem Jesus na sua vida. Você saiu da morte e veio para a vida. O Espírito Santo habita em você. Comece, meus irmãos, a expressar o Cristo que habita em você. Comece a expressar Ele. Você guarda Ele, coloque Ele para fora. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Nós precisamos mudar o nosso estilo de vida. Talvez você esteja aqui hoje e você detectou na sua vida situações que precisam ser mudadas. Situações que precisam ser, tem que mudar de direção. O Senhor está falando com você nessa noite. Sabe por quê? Porque Ele quer que a sua vida expresse o Espírito dEle por onde quer que você passe. Por onde quer que você passe. E meus irmãos, quando nós entendemos isso aqui é uma outra parte do que eu quero falar. Só de olhar para a pessoa, o milagre acontece. Isso é mais para frente de Atos. Porque o Espírito Santo, Ele se move em você, através de você, e para quem você está levando a palavra do Senhor. Nós precisamos crer nessa palavra, meus irmãos. O que aqueles irmãos viviam há 2000 anos atrás. Muitas vezes nós lemos, nós achamos que é algo distante.
algo irreal, algo que foi reservado para aqueles irmãos. Mas o espírito que se movia sobre aquela igreja é o mesmo espírito que se move sobre a nossa igreja. O espírito que curava é o mesmo espírito que pode curar hoje. O espírito que batizava com fogo é o mesmo espírito que está aqui nessa comunidade, que pode batizar com fogo também. Sabe o que falta? Nós crermos nisso. Por isso que eu perguntei logo no início: qual a sua expectativa? Por que você veio aqui hoje? Por que você entrou por essa porta hoje? Por que você saiu da sua casa para vir para cá? Você pode ter colocado inúmeros motivos, mas um deles que pode acontecer na sua vida hoje é você crer nesse mover poderoso do Espírito. E você fala: Senhor, eu me aproprio dessa palavra, Senhor, isso vai acontecer na minha vida, através da minha vida. Isso pode acontecer. Depende de quem? Vamos ficar de pé?